Cuidado com os olhinhos o que vê. Cuidado com os olhinhos o que vê. Pois existe um Salvador olhando pra você. Oi! Vocês já estão aí? Entrei tão desapercebido que eu nem vi que vocês já estavam. Tudo bem com vocês? Que delícia ter vocês aqui de novo, conversar com vocês mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Ah, como é bom, né? Ter esse contato, mesmo que virtual, mas pelo menos a gente pode conversar um pouquinho. O que vocês acham? Legal, né? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito conhecida na Bíblia, muito mesmo. Mas antes eu quero ler um versículo com vocês. Está lá no Salmo 119, versículo 9, que diz assim: Como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Vigiando os seus passos de acordo com a sua palavra. Nossa, que legal! Como será que a gente pode vigiar os nossos passos, manter a nossa vida pura de acordo com a palavra de Deus? A gente tem que pedir isso em oração. Vamos aproveitar para fazer isso agora? Vamos orar pedindo para que Deus abra os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa entender o que Ele quer de nós e assim fazer o que Ele pretende para as nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, de podermos compartilhar da Tua palavra. Te peço, Senhor, que perdoe os nossos pecados e que atenda a nossa oração quando pedimos para que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos entender a Sua palavra e praticar a Sua palavra de acordo com a Sua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está aqui na Bíblia é o que nós devemos entender e que nós devemos praticar para vivermos uma vida agradável a Deus, certo? E hoje a gente vai falar de um carinha muito famoso na Bíblia. Na Bíblia e nas nossas vidas também, né? Porque, nós vamos falar de quem? De Davi. Olha aqui, estão vendo? Davi, olha só. Dá para perceber que Davi era músico, né? Olha a fotinho dele, cheio de notinha musical. E dá para escrever, para ver também que Davi era poeta, olha só. Então Davi foi pastor de ovelhas, Davi foi rei, Davi foi músico e poeta. Esse livro de Salmos que nós acabamos de ler agora, a maioria dos salmos foi ele que escreveu. 73 salmos. Bastante, né? Ele era um poeta mesmo e ele escrevia. Em cada fase da vida de Davi, ele escrevia um salmo. Cada coisa que acontecia, lá ia ele escrever um salmo. Igual a gente assim, aconteceu alguma coisa, vou escutar uma música. Né? A gente faz assim. Aconteceu alguma coisa, vou ler um livro. Davi era assim. Só que Davi, ao invés de escutar a música, ele escrevia a música e tocava a música. Ao invés de ler o livro, ele escrevia o livro. Olha como Davi era inteligente. Mas mesmo sendo tudo isso e sendo muito usado por Deus, Davi tinha suas dificuldades. Ele tinha algumas coisinhas que atrapalhavam a vida dele com Deus. Embora ele fosse o homem segundo o coração de Deus, ele tinha algumas coisinhas que ainda o atrapalhavam. Às vezes ele escutava alguém falando uma coisa aqui e ia querer fazer igual. Às vezes ele via alguma coisa ali e falava igual. Assim era a vida de Davi, como a nossa. Nós também somos assim. Às vezes as pessoas falam, não, faz isso daqui que não tem problema nenhum. Mas será que não tem problema nenhum? Deus está vendo tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, por onde a gente vai. Deus vê tudo, tudinho. E às vezes a gente faz coisa que desagrada a Deus. E mesmo sem querer. Foi o que aconteceu com Davi uma vez. Davi estava indo para a batalha. E
ele estava à frente lá, né? Ele ia lutar contra Golias, o gigante Golias. Lembra dessa história? De Davi lutando contra Golias? Então, nesse dia, o rei Saul, preocupado com a vida de Davi, o que ele fez? Quis emprestar, né, a armadura do rei para que ele fosse lutar com Golias. Mas a armadura era muito pesada, muito grande. Saul era um homem grande, então a armadura dele era muito grande, era bonita, era pesada, era eficiente, porque, né, ninguém podia matar o rei, então tinha que ser eficiente. Só que quando Davi colocou aquela armadura, ele percebeu que não era aquilo que ele precisava. Ele reconheceu que aquela armadura, por mais bem feita que fosse, por mais que tivesse a proteção naquela armadura, ia impedi-lo de fazer alguma coisa. Sabe o que era? Ele não conseguia nem andar com a armadura, porque era muito pesada para ele. Ele não conseguia dar um passo com aquela armadura. E aquilo poderia impedir de cumprir a vontade de Deus na vida dele, de cumprir aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E com a gente também acontecem essas coisas, foi como eu falei. Às vezes, os nossos amigos nos oferecem algumas coisas, né? E a gente acaba aceitando, ou oferecem, falam pra gente ir com eles em algum lugar que não é legal da gente ir, e a gente acaba indo por amizade, né? Porque é amigo, né? Eu vou porque é meu amigo. Mas hoje nós vamos aprender algumas lições muito importantes que vão nos ajudar a gente se afastar de algumas tentações da vida. Nós temos várias partes do nosso corpo, né? Então a gente vai ver, lembra que eu entrei cantando aqui, cuidado com os olhinhos do que vê? A gente vai ver cada uma dessas partes do que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, com o nosso pé. Onde nós vamos com o nosso pé? Você sabia que o ambiente que a gente vive e as pessoas com quem a gente anda podem influenciar e até mudar a nossa identidade? A gente não está falando de identidade desde o começo? Então, isso pode mudar o jeito que você é. A sua personalidade é influenciada por pessoas e pelo ambiente que a gente vive. As conversas que a gente participa, o jeito de ser das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com onde a gente vai. Tem um versículo na Bíblia, em 1 Coríntios 15, versículo 33, que fala assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha só, uma coisa que você sabe que é certo fazer, às vezes a pessoa que é sua amiga, né, que se diz sua amiga, te chama para fazer uma coisa que você sabe que não é certo, você vai lá e faz. Mas a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente pisa os nossos pés. E também temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente vê. Olha aqui, o olho. Vocês sabiam que o olho é a lanterna da alma? O olho é a lanterna da alma, a lanterna do nosso corpo, é a lâmpada do nosso corpo. Se os olhos forem bons, a gente vai ser bom. Se os olhos forem maus, nosso corpo vai ser mau. Se os nossos olhos veem coisas boas, então a gente vai fazer coisas boas. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vê.
essa onda de celular, de internet, tudo muito fácil, tudo muito na mão, a gente vê a hora que a gente quer. Não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia nos ensina no Salmo 101, versículo 3, que não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Às vezes a gente está assistindo alguma coisinha lá na televisão, fala assim, é só um minutinho, não vai ter problema. Tem sim. Isso pode e vai influenciar na sua identidade, se o seu coração não estiver em Deus. Se você não estiver com os seus olhos ligados em Deus, isso pode te prejudicar muito. Então, a gente tem que orar, pedindo para que Deus guie os nossos passos e os nossos olhos para as coisas de Deus. E a gente pode pedir também para Ele iluminar os nossos olhos, né? Olha a figura que nós vemos aqui, ó. Ele é a lâmpada, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Isso está escrito no Salmo 119, versículo 105. Outra coisa que nós também temos que tomar cuidado é com as coisas que a gente ouve. Olha lá. Muito cuidado com as coisas que a gente ouve. As palavras têm muito poder. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre isso? Fala assim, ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Está escrito em Provérbios 19, 20. Nós precisamos aprender a escutar as coisas que são boas para a gente. A gente não vai se fingir de surdo, é claro. A gente vai escutar tudo que está em volta da gente, tudo que as pessoas estão falando. Mas a gente vai absorver somente as coisas boas. A gente vai procurar entender e guardar somente as coisas que são boas. Você convive com crianças que falam palavrão? O meu filho sempre reclama. O Benjamin, vocês conhecem o Benjamin, né? Ele sempre reclama que aonde ele vai tem um monte de criança falando palavrão. E isso é horrível. Ele não gosta de escutar. E eu também não gosto de escutar. Mas a gente não é surdo. A gente escuta. Só que, o que acontece? A gente não pode guardar essas coisas no nosso coração. É entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente tem que escutar o que é bom, o que vem de Deus, da palavra de Deus. É isso que nós temos que escutar. Outra coisa também que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, é com o que a gente fala. E o que a gente fala. As palavras são muito perigosas, sabia? Porque quando você fala, não tem jeito de voltar para trás. Não é igual num filme, numa filmagem, assim, que nem a gente está filmando a aula agora. Se eu errar alguma coisa, eu vou parar, a gente vai cortar o vídeo aqui, beleza? Vai chegar para vocês aí o que é legal, o que ficou bom. Agora, no nosso dia a dia, não é assim. No nosso dia a dia, a gente pode falar coisas que desagradam a Deus e a outras pessoas também. Pode chegar no ouvido da outra pessoa uma coisa que às vezes nem era sua intenção de falar, mas ela escutou daquele jeito. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. É muito difícil? É muito difícil, porque tem hora que dá vontade da gente gritar, espernear, xingar. Mas a gente consegue ter esse domínio próprio com a ajuda de Deus. É Ele quem pode nos ajudar. Ele é a única pessoa que pode nos ajudar nesse momento. Então nós temos que pedir em oração a Ele sempre, para que Ele nos ajude, para que Ele nos guie os nossos passos, abra os nossos olhos, nos ajude a escutar as coisas boas e a falar só o que é agradável a Ele.
É isso que nós temos que pedir a todo momento, porque nós somos seres humanos e nós erramos, e erramos muito. E a última coisa, e não menos importante, aliás, a mais importante, acho, é isso aqui, ó. Ter cuidado com o que a gente sente. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia nos ensina que nós devemos cuidar das coisas que nós deixamos entrar no nosso coração. Diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. É no coração que estão os nossos sentimentos, no coração que está guardado tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, inclusive, a gente guarda tudo no nosso coração. E é lá que estão os sentimentos, e nós não devemos deixar que sentimentos ruins, mágoa, ódio, estejam dentro do nosso coração. Esses sentimentos, com o tempo, eles vão gerando umas atitudes ruins na nossa vida. Nós precisamos de amor, nós precisamos de paz, nós precisamos da paz que vem de Deus. Só Ele pode nos dar essa paz, só Ele pode nos ensinar a viver em paz. Você percebeu já que quando a gente passa por alguma mudança muito brusca, assim, a gente fica meio assustado, né? Meio chateado, meio ansioso. E é Deus quem nos ajuda a passar por essas mudanças. Que nem é o que nós estamos vivendo, né? A pandemia tá no finzinho, esperamos, mas ainda tá aí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, com a nossa ansiedade. Nós temos que respirar fundo e descansar em Deus, porque só Ele é que pode nos auxiliar nesse momento. Então, se você quer ter essa mudança, se você quer ser uma criança segundo o coração de Deus, assim como Davi foi, nós precisamos mudar o nosso ambiente. Nós precisamos andar com pessoas que agradem a Deus também. Nós precisamos ver coisas que agradem a Deus. Nós precisamos ouvir coisas que agradem a Deus. Aproveita o momento enquanto você está ou assistindo alguma coisa na internet, ou vendo alguma coisa na internet. Pega a Bíblia, né? Lê a Bíblia. Tá ali no celular também, tá fácil, né? Não é difícil. Ou então, se você gosta de música, ao invés de colocar aquela música que não agrada a Deus, vamos colocar um louvor para escutar, para a gente ficar em comunhão com Deus o tempo todo. Isso é necessário, porque senão a gente vai errar e vai errar feio. A gente vai viver uma vida que não vai agradar a Deus. Então nós não podemos nos deixar ser influenciados por esse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não podemos nos deixar ser influenciados por ele. Nós temos que viver uma vida que agrada a Deus, e nós só conseguimos viver essa vida que agrada a Deus se nós estivermos em oração, se nós pedirmos para ele nos ajudar. E eu tenho certeza que ele está pronto para te ajudar, para me ajudar a viver essa vida que ele quer para a gente. Beleza? Vou passar para vocês hoje, e aí depois vão ter as nossas atividades, né? Essa daqui é a atividade da aula. A gente vai brincar de ligar, tá? Então aqui, ó. Blá, 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 blá. É ter cuidado com o que a gente fala. Então nós vamos ligar com a boca, porque é a boca que a gente usa para falar, certo? Temos que ter cuidado aonde a gente vai, né? E aonde a gente vai? A gente vai com o quê? Com o nosso pé, isso mesmo. E aí por aí vai, tá? Cuidado com o que a gente vê e cuidado com o que a gente escuta, tá certo? Vamos ligar uma fileira na outra, ok? Nessa tarefa. Nessa daqui, ó, já coloquei a minha foto, já coloquei minha digital, assinei o meu nome ali
E já preenchi aqui, ó, primeira aula, minha data de nascimento, segunda aula, o nome da mãe, do pai, da mãe, e o sexo, né? Se você é menino, você coloca M, se você é menina, você coloca F de feminino. A aula 3, nasceu em qual cidade e estado, né? Eu nasci lá em São Paulo, vocês devem ter nascido aqui ou por aqui por perto, né? Na aula 4 aqui, o nome dos avós e dos avós. O espaço é pequeno, mas coloca só o primeiro nome, tá? Eu coloquei só os primeiros nomes dos meus avós. E aqui, ó, na aula 5 é a de hoje. Qual é a minha altura? Lembra que eu falei que Saul era um cara grandão e Davi era pequenininho? Então, relacionado à altura, olha lá. Qual é a minha altura? Eu tenho 1,67, ó, eu sou baixinha. E vamos também colar o nosso Davi no álbum de figurinhas. Aqui, ó. Olha o Davi aqui, ó. Nós já colamos Adão, nós já colamos Adão e Eva, nós já colamos Caim e Abel, já colamos Nicodemos e agora colamos Davi aqui, ó. Certo? Então, eu espero vocês mandarem as atividades que eu não tô vendo, mas eu quero ver, tá? Mandem as atividades pro mesmo celular que vai mandar o link desse vídeo, mandem suas atividades, que a gente quer ver o que vocês estão fazendo aí em casa, tá bom? Beijo e tchau, até a próxima!